E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia a todos, aqui é o Alan Flor para mais um episódio do Indefcast, o nosso podcast da independência e da educação financeira. Eu quero antes de tudo lembrá-los que hoje à noite nós teremos a live de apresentação da nossa oportunidade lá no canal do Hélio às 21h15. Na quarta-feira nós teremos a reunião de expansão, todos estão convidados, e na quinta-feira a live para os novos empresários, o treine. Então todos estão convidados para essa grade semanal aí de eventos. E lembrando também que em outubro nós estaremos iniciando a nossa escola de líderes, que é a escola de B3, para as pessoas que pertencem ao nosso grupo. As inscrições estão abertas. São 20 semanas o processo de formação e os requisitos para o ingresso na escola são 3. Que o empresário seja, no mínimo, um B1, um empresário B1, que ele tenha o desejo de se tornar um empresário B3 e que ele tenha, no mínimo, 20 terças-feiras ininterruptas para a participação nos nossos encontros. Nós vamos definir ainda se será às terças-feiras ou se será às quintas-feiras a nossa escola. É um dia por semana, ao longo de 20 semanas o processo de formação, e passando por esse processo de formação, os empresários poderão estar habilitados e estarão efetivamente habilitados para abrirem as suas respectivas escolas. Muito bom. Para mais informações, vocês podem entrar em contato comigo ou com a Michele no privado. Nós podemos esclarecer como vai funcionar tudo isso aí. O que eu gostaria de compartilhar nesse 39º episódio é um ponto muito crucial para todos nós empresários. Quando você olha, por exemplo, as 10 pessoas mais ricas no mundo hoje, que elas estão ali catalogadas na revista Forbes. Todas reúnem 4 atributos em comum. Elas tiveram uma ideia, elas continuaram na ideia, segundo ponto. Terceiro ponto, elas investiram nessa ideia, além de continuar. E quarto e último ponto, elas ainda estão nessa ideia. Ou seja, todas elas seguem um padrão em comum, que consiste na questão do foco, do trabalho e da especialização. Especialização é no sentido de buscar a capacitação, de buscar a educação como um todo. Ao longo da última semana, eu ministrei um treinamento onde eu falei sobre competências técnicas e comportamentais, que é o que nós precisamos buscar, né? Competências técnicas, que se chama hard skills, e comportamentais, soft skills. E isso é muito importante. Dá para, na verdade, fazer um seminário só sobre essa questão dessas competências, da busca por capacitação e por educação, que é fundamental, mas tudo isso precisa se somar a 2 outros pontos, que é o trabalho e o foco nesse trabalho. Sempre o quê? Sempre buscando a simplicidade e o foco numa ideia. A simplicidade e o foco numa única ideia. Se vocês pensarem nos maiores empresários hoje a nível mundial, não é? A exemplo do dono da Amazon, do Jeff Bezos, ou do próprio Zuckerberg, o dono do Facebook, entre vários outros no Brasil. Eu poderia citar aí o Silvio Santos, a Abílio Diniz e vários outros. Quantas ideias já passaram pela mesa dessas pessoas e eles ignoraram todas as outras ideias para se dedicar ao único projeto da vida deles, que era uma única ideia, uma única empresa, muitas vezes. E nós precisamos ter isso como exemplo. E aqui vai a primeira recomendação. Fique ocupado trabalhando no único projeto que pode mudar a sua vida, que é você, em primeiro lugar. O único projeto que pode mudar a sua vida é você. É você na sua educação, para que você possa ter o quê? Foco, trabalho e especialização.
Para esses 3 pontos, você precisa focar, em primeiro lugar, em você. O único projeto que pode mudar a sua vida não é a política e não é a vida das outras pessoas. É você. E você levando uma ideia simples a sério ao longo de uma vida, com uma mentalidade de longo prazo, ignorando fatores externos e sempre investindo em você. Porque sem foco, sem trabalho e sem especialização, é muito difícil você conseguir alcançar suas metas. E agora vem o segundo ponto. Você precisa entender que o que realmente enriquece em todos os sentidos, incluindo o financeiro, é o trabalho. Você pode construir ativos, se aposentar dentro do nosso projeto, ganhar uma renda alta, segura, vitalícia hereditária? Com certeza, mas tudo isso é fruto do trabalho. Agora, um outro tópico, as desculpas das pessoas. As pessoas entendem isso e quando colocam o time em campo, entram as crenças limitantes. E as 3 principais crenças limitantes, entre várias outras, primeiro, a de que a pessoa considere que não tenha tempo para se dedicar a um projeto de empreendedorismo que consiste na construção do seu próprio negócio. Segunda crença limitante, eu não tenho dinheiro. A primeira, eu não tenho tempo. A segunda, eu não tenho condição financeira, não tenho dinheiro. E a terceira, e talvez a mais comum de todas, mas não é a mais revelada. A pessoa geralmente guarda isso no íntimo dela, ela não fala, não vai te contar. A pessoa acredita que ela não está pronta, muitas vezes. E ela não quer iniciar, ela não quer colocar os pés na água, ela não quer se expor. Ela acredita que não está pronta. E a primeira batalha mental que a pessoa tem dentro dessas limitações, dessas crenças limitantes, a primeira batalha mental é a questão da crença, de você acreditar mesmo, de verdade, que você pode ser bem-sucedido, que você pode enriquecer dentro do nosso negócio. Essa é a primeira batalha mental. Quando você está num evento e você pergunta para as pessoas se elas acreditam que podem enriquecer, que elas podem conquistar a liberdade dentro do nosso projeto, todas levantam a mão. Mas o fato é que as pessoas estão acostumadas a mentir para elas mesmas. Elas respondem as coisas de maneira rápida e de maneira superficial, naquele entusiasmo, quando na verdade no íntimo delas, elas não acreditam. E essa é uma outra batalha. Quando a gente fala, por exemplo, voltando na objeção, na crença limitante da falta de tempo, a pessoa acha que não tem tempo. Eu proponho um exercício aqui, que mudou a minha vida e que pode mudar a sua vida, e você pode mudar a vida de várias pessoas, colocando esse exercício para que elas façam, que é o exercício dos quadradinhos, dos 48 quadradinhos. Você pega uma folha de papel e coloca 48 quadrados, uma tabela com 48 quadrados. O que são esses 48 quadrados? São 48 blocos de 30 minutos. Ou seja, dentro do seu dia, de 24 horas, você tem nada mais, nada menos do que 48 blocos de meia hora. É um dia que todos nós temos. Ninguém tem 25 horas, ninguém tem 23 horas. Todos nós temos esses 48 blocos de 30 minutos, que se somados geram aí essas 24 horas. E o que você vai fazer nessa tabela? Você vai pintar os blocos de 30 minutos que você precisa para fazer as coisas necessárias do seu dia, as coisas essenciais. Quais são as horas mais fixas que você precisa? Você precisa de uma quantidade de horas para dormir, para descansar, não é? Você precisa também de horas, de um tempo para se alimentar. Você precisa de um tempo para trabalhar e você precisa de um tempo para suas necessidades mais básicas, como a necessidade de dar uma atenção mínima para sua família, né? A atenção necessária para sua família e para você cuidar da sua vida espiritual, para você orar, para você ter algum contato com algo superior aí, de acordo com a sua crença. Então, quando você pinta esses quadrados aí, para você, na verdade, definir
a quantidade de tempo que você precisa. Por exemplo, eu preciso de 8 horas para dormir, um exemplo. Então você vai pintar 16 quadrados, são 16 blocos de 30 minutos, se somados aí 8 horas para dormir. Ok, aí você continua, para você comer, para trabalhar, as necessidades. O que vai acontecer se você fizer esse exercício? Você vai descobrir você vai constatar que vão ficar aí quadrados em branco. Quadrados em branco. Esse é o seu tempo livre. Só que, o que acontece? Você hoje pensa que não tem tempo livre. Sabe o que são esses quadrados brancos que você vai olhar no final? É o tempo que você gasta falando de política, é o tempo que você gasta falando da vida dos outros, é o tempo que você gasta nas redes sociais só olhando a vida dos outros. Essa é a verdade. Então, se você fizer esse exercício, fatalmente você vai constatar que você tem tempo livre, mas nesses quadrados brancos aí, que é o seu tempo livre, você queima esse tempo fazendo coisas que não vão trazer resultado nenhum, que não vão proporcionar a realização das suas metas e sonhos. Esse é o fato, sendo que, na verdade, você tem sim, então, tempo demais, e o que você precisa não é nada mais, nada menos do que 4 quadradinhos em branco. 4 quadradinhos em branco são 2 horas por dia e você precisa dessas 2 horas. Só. Você precisa ter pelo menos 2 horas depois do seu trabalho, depois das suas necessidades atendidas, para investir em você mesmo, estudando e empreendendo. Estudando e empreendendo. 2 horas são o suficiente, dentro do nosso projeto pelo menos, para que você construa de médio a longo prazo ativos financeiros e você tenha uma vida diferente de 95% da população. 2 horas por dia. Não valorize em excesso, em demasia, o que você pode fazer em um ano e não despreze o que você pode fazer em 5 anos, o que você pode fazer em 10 anos. Grandes projetos foram construídos de 5 a 10 anos. Tenha isso em mente. Se você não consegue pegar essa folha de papel e fazer esse exercício dos 48 quadrados, para você pintar os quadrados que você precisa para suas necessidades do dia, e constatar que ficam quadrados em branco, se você está com preguiça de fazer isso, talvez você não tenha perfil empreendedor. Talvez você não vai dar conta de viver no mundo competitivo da livre iniciativa, que é onde se constrói riqueza, que é onde se realizam sonhos e que é onde você tem uma qualidade de vida diferente, onde você vai poder valorizar mais a sua família, ao invés de valorizar as metas de outras pessoas, a meta de um patrão, a meta de empresas que não vão ser herdadas pelos seus filhos, que vão ser herdadas pelos filhos dos outros. É na livre iniciativa que você pode realmente construir o seu projeto de vida, mas para isso você precisa ter o quê? Perfil de empreendedor. Perfil de empreendedor. Se você não tem vontade de pegar uma folha de papel e fazer esse exercício, talvez você deva pensar que você não tem perfil empreendedor. Você precisa planejar. Você precisa planejar as suas ações. E agora, para finalizar, eu vou te passar 5 passos para você planejar as suas ações. O primeiro passo: visualização concreta. Foque exatamente naquilo que você quer. Qual é o seu sonho? Coloque isso no papel e comece a pensar nisso todos os dias. Segundo passo: crie uma lista enumerando tudo que você precisará fazer para chegar nesse objetivo. Tudo. O que você precisa estudar? O que você precisa fazer no dia a dia? Terceiro passo: crie uma prioridade nessa lista. Olhou tudo isso que você escreveu no segundo passo? Essa lista enumerando tudo que você precisa fazer para chegar lá? Você vai se focar só em um ponto, que é a prioridade agora. Quarto ponto: crie a sua rede de apoio dentro do ambiente familiar, entre os seus amigos. As pessoas que te apoiam são as suas aliadas.
entre os seus familiares e os seus amigos. Provavelmente será uma minoria. 1, 2, 3 pessoas no máximo. Você precisa ter essas pessoas como aliadas e priorizar a companhia com essas pessoas que vão estar incentivando vocês. E diminuir a companhia com pessoas, não cortar a amizade, nada disso. Diminuir a companhia, a convivência com pessoas que não vão apoiar vocês, que pensam diferente de vocês. Quinto e último ponto. Identifique as pessoas que serão necessárias para que você alcance o seu objetivo. As pessoas dentro do nosso negócio Amway. Identifique quem que você gosta da sua linha ascendente, com quem você se identifica mais, e você precisa estar em contato praticamente diário com essa pessoa, nem que for pelo WhatsApp, que são o quê? Os seus mentores, o seu GPS, as pessoas que vão conduzir vocês, principalmente pessoas que já têm resultados que você gostaria de ter, ok? Siga esses 5 passos e você vai fatalmente a cada mês ter evoluções e ao longo de 5 a 10 anos você vai realizar todos os seus sonhos e você vai alcançar todos os níveis que você queira, pelo menos até um ponto de independência financeira. Eu falo todos até um ponto de uma relativa independência financeira. Existe uma correlação clara entre as horas dedicadas à televisão e ao lazer e a quantidade de dinheiro que você ganha. Entendem? Você precisa entender isso e entender que você precisa priorizar a capacitação, a sua educação, que é trabalhar, a questão de trabalhar em você. Quanto mais pessoas nós tirarmos da frente da televisão e colocarmos para ler os livros recomendados, mais nós estaremos mudando a história da nossa vida e a história do nosso país. É assim que se defende o Brasil. Fora disso, defender o nosso país através da política é pura abstração. A maioria das pessoas não dão conta nem de defender o próprio bairro em que elas moram. Se uma casa a 2 quadras da sua for incendiada numa madrugada, dificilmente você vai sair de pijama para resolver esse problema. Você mal consegue defender o seu bairro, quanto mais o seu país. Mas você consegue defender o seu país efetivamente se você tirar as pessoas da frente da televisão e colocá-las na frente dos livros. Entendem? Isso é fundamental. E o último ponto, pessoal, entretenimento e diversão demais é luxo para quem ainda tem problemas financeiros. Nós precisamos priorizar a nós mesmos. O principal projeto da sua vida e que vai fazer a diferença na vida da sua família se chama você. Então, esses foram os insights de hoje. E se fez sentido para você, curta aí esse vídeo, compartilhe com aquele empresário que você acha que realmente poderia se beneficiar desse entendimento, que pode evoluir. Compartilhe, se inscreva aí no canal e eu aguardo vocês no nosso próximo episódio do IndefCast. Um grande abraço, pessoal, e uma ótima semana.